Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma oportunidade de estarmos juntos meditando, estudando na palavra do Senhor. Eu convido hoje a que nós façamos juntos a leitura no livro dos Números, ainda no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Nós vamos tratar de dois temas diferentes, né? Números capítulo 5, versículo 1 até o versículo 10. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo o que padece de fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis, para fora do arraial os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer, pela culpa fará plena restituição, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório, com que se fizer expiação pelo culpado. Toda a oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste, e também as coisas separadas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. Meus irmãos, são dois temas que nós vamos tratar, né? O primeiro diz respeito à questão da saúde pública. Nós, na nossa realidade de hoje, de cidade, de centro urbano, né, nós reclamamos muitas vezes da precariedade da questão da saúde pública, né, dos hospitais e tudo mais, o número, o atendimento e assim. E nós estamos aí vivendo hoje um período que tem deixado muito claro para todos a questão da desigualdade social, a questão da deficiência da saúde pública, dos projetos todos que têm relação com as políticas sociais, de educação e tudo mais. Mas o nosso tema aqui é a saúde, né? De saúde que nós estamos tratando aqui. Então, agora, vamos pensar aqui se nos nossos dias, com todos os recursos que temos, né, com os hospitais que temos, com a quantidade de médicos qualificados, cientistas, pesquisadores e tudo mais que temos para tratar as diversas doenças, e está sendo difícil conter, por exemplo, a pandemia que nós estamos enfrentando agora do Covid-19, deste coronavírus. Imagina o que era lá a coisa de 4.000 anos atrás, né? Nesse período aqui de que trata a Bíblia, quando as pessoas adoeciam, né? E acabavam por contaminar as outras. E algumas doenças que são assim tratáveis hoje, né, como a lepra, naqueles dias para essas enfermidades não havia tratamento. Então, Deus prevendo, não é, que situações como essa ocorreriam, que pandemias poderiam acontecer, qual é a recomendação? É o que trata o texto do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Né? Quando nós lemos lá no versículo 1, ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo o que padece fluxo
e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis para fora do arraial. Os lançareis para que não contaminem o meio do qual eu habito. Então, o que acontece? Esse era, dentro dos recursos, dentro das condições daquela época, o projeto, ou modelo, né? o plano, né? de controle de pandemias, ou assim por dizer, um programa de saúde de Deus. É importante, meus irmãos, a gente sempre lançar um olhar ao passado, entender que o texto se refere, como eu disse, aí a cerca de 4.000 anos atrás, né? Pode parecer terrível a gente imaginar isso. Nossa, Deus manda lançar o leproso para fora do arraial, né? Para fora da cidade, fora dos limites habitáveis ali. Isso pode parecer ruim, né? Terrível, mas é o recurso que se tinha para lidar com enfermidades para as quais não havia tratamento, né? Enfermidades para as quais não havia cura. Então, pior do que colocar aquela pessoa fora do arraial era deixar todos os outros expostos àquela moléstia, né? Aquela praga, aquela enfermidade, aquele mal, podendo contaminar e fazer enfermo todo o povo de Deus, todo o povo de Israel, né? Então, a única forma que havia de se tratar os enfermos naquele tempo era retirando eles do convívio social e do contato com os demais, né? Então, na verdade, esse é o programa, já era um programa de isolamento social de Deus já naqueles dias, né? Então é algo que estava presente ali, né? Então a gente vê que não é uma coisa do nosso tempo. Era o programa já daqueles dias de isolamento social promovido por Deus para evitar que as grandes pandemias, que os grandes males, que as enfermidades viessem e contaminassem todo o povo de Deus, todo o Israel. Então é disso que trata o capítulo 5, os versículos 1 a 5. Aí nós chegamos no capítulo 5, os versículos 5 a 10, que vão tratar de um outro tema, que é a questão do pecado e o perdão. A chamada lei da restituição, né? Essa lei da restituição, né? Implica mais do que mas uma restauração e uma cura física, mais espiritual, né, mais social do que física, daquele que havia cometido uma falha grave. O que o texto diz, né? Vamos voltar lá no texto. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: quando um homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição. E lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Né? Então, é um processo de cura. Né? Essa lei da restituição é um processo de cura e de recondução do pecador ao convívio social. Né? E em que implica? Em que consiste este processo de restituição e de retorno do pecador ao convívio dos demais? Em primeiro lugar, né, arrependimento. Arrependimento é o primeiro ponto de que trata isso, né? A pessoa pecou, né? Então, ela pecou, ela reconhece a sua condição, né, de pecador, e o seu desejo
de retornar ao convívio, porque ela está incomodada com aquilo que de mal ela cometeu, né? Então há um arrependimento. Tudo começa com arrependimento. A Bíblia diz que sem arrependimento não há perdão de pecados. Deus perdoa aquele que se arrepende, né? Então Deus tem um enorme coração, disposto a perdoar qualquer um. Nós vamos ver isso muito claramente lá no caso daquele homem, né, que cometeu uma falta grave e foi crucificado ao lado de Jesus. Jesus o perdoou e prometeu a ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque da parte daquele homem houve arrependimento. Então Deus perdoa a todo e qualquer ser humano, toda e qualquer pessoa que esteja disposta a arrepender-se do erro que cometeu, do pecado que cometeu. Então esse é o primeiro ponto, né? É o arrependimento. Segundo ponto que está presente aqui, confissão. Confissão. Aí nós vamos ver lá nas palavras do apóstolo, quando ele vai dizer: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É importante, existem coisas, meus irmãos, que são importantes que sejam ditas por nós. Há momentos em que a nossa boca precisa se abrir para dizer algo, né? E para dizer e para falar do nosso arrependimento. É mais do que o coração sentir, é a boca se abrindo e dizendo: eu me arrependo. Assim como o filho pródigo olha para o pai e diz para o pai que está disposto a abraçá-lo, a recebê-lo de volta. Aquele filho olha para o pai e diz: pequei contra os céus e contra o Senhor. A sua boca confessou. Aquilo que estava presente no coração, ele externou, ele falou e ele se arrependeu. Então, arrependimento e confissão. O terceiro ponto, restituição. Restituição. Perceba lá o que o texto diz, né? Confessará o pecado que cometer pela culpa, fará plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado, né? Fará plena restituição. Então não adianta eu me arrepender de ter roubado e não restituir aquilo que eu roubei. Isso nos lembra Zaqueu. Zaqueu, no processo de conversão, no seu processo de conversão, quando Jesus o chama do alto da árvore, o que Zaqueu diz, né? E se em alguma coisa roubei alguém, devolverei o dobro, né? Ou seja, há uma restituição. Isso está comigo, mas isso não me pertence. A restituição é uma prova, é um sinal do arrependimento. Ou seja, eu cometi uma falta grave, eu roubei de alguém, né? Então, isso que eu roubei, eu vou restituir a esse alguém de quem eu roubei. Quando a gente fala em roubar, meus irmãos, a gente pensa, a primeira ideia que vem à nossa cabeça é algo de material, de físico, né? Algo que se possa pegar, que se possa carregar. Mas às vezes nós cometemos pecados com as palavras que nós dizemos, com os julgamentos que nós fazemos, com os conceitos que nós emitimos. E nós roubamos algo que não é físico, que não é material. Nós roubamos, às vezes, a paz de alguém. Às vezes o nosso comportamento rouba a paz de alguém. E de que maneira a gente restitui a paz a esse alguém? Quando nós vamos lá, reconhecemos o nosso erro, confessamos o nosso pecado e pedimos perdão a esse alguém, para que esse alguém possa ter paz novamente. Nós restituímos
a este alguém a paz que lhe foi roubada por nós. Então é preciso que haja arrependimento, confissão e restituição, né? E esses três elementos precisam estar presentes aí, né? Arrepender-se, confessar e restituir. Então, esses três pontos estão presentes aqui nesse processo. E o último ponto, para que haja harmonia: perdão. Aquele que se arrependeu, confessou e restituiu merece ser perdoado, né? Então não adianta, se o pecado foi cometido contra nós, Deus também não se agrada se a gente ouvir a confissão, a palavra de arrependimento, o pedido de perdão e não perdoar esse alguém. Então, nesse processo de perdão, né, de restituição, de renovação, de restauração de algo que se perdeu, né, ele se encerra então com o perdão, né? Então, que nós tenhamos essa disposição, né, que nós saibamos entender, né, o que a palavra de Deus nos diz nessa tarde e que nós sejamos ricamente edificados nela. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde nesse dia, que Deus dê paz ao seu coração e que a presença de Deus traga alegria para a sua vida. Meus irmãos, nós vamos orar agora e orar buscando em Deus a paz. Que Deus, neste contexto da palavra de hoje, Deus possa nos restituir a paz que nos foi tirada e que nos tem sido tirada todos os dias pelas informações que nós recebemos. Muitos de nós estão angustiados, aflitos, né, por conta das informações que os noticiários nos trazem, trazendo tanta tristeza, tanta angústia, tanta dor para o nosso coração. Então nós vamos orar agora pedindo a Deus que nos restitua a paz, que nos restitua a alegria, que renove em nós a certeza da sua salvação, que vamos orar intercedendo por este mundo, pelas famílias enlutadas, pelas famílias daqueles que têm morrido todos os dias. Alguns casos, casais, filhos. Essas famílias estão tristes, precisando da nossa oração. É o nosso papel de igreja, orar, intercedendo por esses. Então vamos orar. E vamos orar por nós também, para que Deus nos dê paz, nos dê sabedoria nesses dias difíceis. E vamos orar também para que Deus dê fim a esta situação terrível que tem vitimado tantas pessoas. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia, né? E dê sabedoria aos nossos governantes, unanimidade na hora de decidir, que façam e que saibam fazer as melhores escolhas e que tudo seja para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que lemos. E nós te pedimos, ó Deus, que tu olhe para nós com um olhar compassivo, piedoso, cheio de misericórdia. Ó Deus, que tu nos restitua a paz no nosso coração. Que possamos, ó Deus, voltar a sentir paz. Possamos, ó Deus, voltar a sentir alegria na certeza da salvação que só o Senhor nos confere. Ó Deus, tem misericórdia de nós e dá-nos a tua paz. Olha, Santo Deus, por estas famílias enlutadas, por aqueles, ó Deus, que choram e que têm chorado os seus mortos, que têm sido vítimas, ó Deus, desse mal tão terrível, dessa enfermidade tão grave. Ó Deus, olha para eles com um olhar compassivo, piedoso, cheio de misericórdia. Cuida dessas vidas, Santo Deus. Dá-lhes a tua paz. Olha por esse mundo, Santo Deus, que precisa de ti. Olha por essas pessoas, Santo Deus,
Ilumina os governantes, dá eles unanimidade no falar, no agir, no pensar, para que possam eles pensar no bem maior, que são as vidas que estão sendo ceifadas todos os dias. Cuida de nós, Santo Deus. Cuida dos nossos irmãos profissionais de saúde, aqueles que estão atuando na linha de frente, ó Deus, dessa enfermidade. Livra eles, Santo Deus, de todo mal. Não permita, Santo Deus, que a enfermidade os vitime, nem a eles, nem aos seus familiares. Dá-nos, ó Deus, a tua paz, dá-nos um excelente restante de dia e que os dias mais dessa semana sejam todos eles igualmente abençoados no Senhor. Fica conosco, Santo Deus, e nos dá a tua paz. Atende a nossa oração. Nós te pedimos estas coisas e por elas te agradecemos em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.